Olá pessoal, daqui Junildo Armando, estamos de volta para mais um podcast que vamos falar hoje sobre um tema muito, mas muito importante. Criativos, fiquem atentos, porque hoje vamos falar sobre vida, vamos falar sobre legado, vamos falar sobre marca, vamos falar sobre propósito. Então, quero que acompanhem de forma muito expressiva esse grande episódio. E hoje vamos aqui apresentar também para vocês um livro, o livro do grande Oswaldo Jesus, A Arte de Projetar a Vida. E para falar sobre o livro, e muito bem, temos aqui o grande Oswaldo, que é escritor, alguém que tem feito muito pela nossa juventude no quesito partilha de conhecimento, é uma pessoa incansável nessa mesma dinâmica. E vamos aqui abordar sobre projeção da vida, o famoso legado. Oswaldo Jesus, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pelo podcast, muito simpático. Obrigado aqui pelo vosso espaço quadradinho, muito bem equipado. E obrigado aqui por ser um dos convidados aqui nessa vossa segunda temporada do vosso podcast, né? Boas, Oswaldo. Nós é que agradecemos aqui por ter aceito. Espero que fique à vontade, porque vamos debater aqui sobre temas muito, mas muito ricos e que na qual tem afetado aquilo que é o processo da nossa juventude, que é a arte ou o compromisso de ter um legado. Acho oportuno começarmos a debater e começarmos a desmistificar temas que às vezes nós temos tabu em falar. Há um tema que por acaso até eu ponho no livro, já nas últimas páginas, e é um tabu ainda até para os mais velhos, é o tema da morte. Ok. Por que é que nós não falamos da morte? Por que é que não se fala da morte? É um processo normal em que todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas fugimos de falar da morte. Por isso é que noutras realidades, quando se fala da morte, as pessoas deixam já compromisso do testamento, herança e essas coisas todas organizadas. Porque sabe que é um processo que vai acontecer lá mais para frente, pode dar alguma confusão no seio familiar, né? Isso é só uma provocação de um tema que está aí no livro e para começar aqui o aquecimento. Mas ainda bem que começamos a falar de temas que hoje impactam na vida das pessoas, das sociedades e que também impactam na vida das instituições. Certo. E eu costumo dizer que líder é aquele que tem o poder de motivar, inspirar e impactar vidas e instituições, quer elas sejam públicas ou privadas. Antes de falarmos de impactar, vamos aqui... essa conversa já começou de uma forma muito corrida, mas antes de entrarmos aqui para o tema e debatermos sobre esse grande tema, sobre esse grande ponto que é impactar e o legado, a gente ainda vai querer conhecer quem é o Oswaldo Jesus, fora desse quadro profissional, desse quadro de escritor, quem é, o que gosta de fazer e como as pessoas podem ter contato consigo. Boas, interessante. Deixa dizer-me, Junildo, que Oswaldo Jesus não é nada menos do que um jovem bantu, africano bantu. Nasci e cresci aqui em Luanda, nasci aqui na Mayanga, exatamente na rua Amilcar Cabral, o edifício que está à frente da Delegacia Provincial da Saúde. Okay. Primeiro andar, apartamento número 2, lá estava eu a nascer, em casa e na varanda. Okay. Fiz o meu ensino de base, a minha formação. Aliás, antes do ensino de base, os meus pais, porque o meu irmão mais velho, só temos diferença de 1 ano, né, que é o chamado Escadinha. Minha mãe logo casou, fez logo 2 meninos a seguir. E então, como ela tinha de trabalhar, colocou-nos na creche. A creche daí do Alvalade, da Zona Verde. Havia lá uma creche aí no centro da cidade, da Zona Verde. E eu cresci ali, puseram-me lá com 1 aninho e saí de lá com 5, quando fui fazer o ensino primário. Que é que nós chamamos a pré-cabunga, né? A iniciação, né? Certo. Que fiz a pré-classe ou a iniciação na escola do 1º de agosto, no Largo da Mayanga. Fiz o meu ensino de base todo cá em Angola, depois fui para o Quiluange e por aí fora. E depois fui fazer o meu ensino médio técnico no ITEL, que é o Instituto Médio de Telecomunicações. Na altura era curso único, que era o curso só de telecomunicações. Na altura era o curso único no ITEL. Eu fiz o curso de telecomunicações no ITEL. Quando saí do ITEL, já era num processo que estava a terminar algum conflito armado e social cá em Angola, havia alguma instabilidade, e então eu vou para Portugal. Logo assim, no ano a seguir que terminei o ITEL, e infelizmente fui obrigado a repetir o meu ensino secundário, porque não me deram, não me queriam dar a equivalência do meu ensino médio. Okay. Ou seja, em condições normais, ou hoje quem imigra, quem vai a Portugal, imigrar, ou ir lá viver, whatever que seja,
Se tiver o ensino médio, lá chega, se tiver que fazer os exames nacional, entra logo para o ensino superior. Na altura, não, eu tinha mesmo de repetir o ensino médio. Com um bocadinho de relutância, inclusive até deu pano para manga porque tive que escrever à ministra do ensino superior na altura. E então convenceram-me pelo Ministério da Educação que eu devia fazer no mínimo uma equivalência. Não repetir o ensino médio todo, mas tinha de repetir, tinha de fazer equivalência a algumas cadeiras. Então acabei por fazer na mesma 2 anos do ensino secundário em Portugal. E eu estive na Ferreira Dias no Cacém, repeti lá o 11º ano e o 12º ano do ensino secundário. Ensino secundário tecnológico, que eles chamavam assim, porque na altura eu vinha do ITEL e lá fiz eletrotecnia e eletrônica. Já meio contrariado, meio chateado, porque não fazia sentido, até porque o nosso ensino é regulado e desde sempre foi sempre equiparado ao sistema de educação português, então não vi muito sentido naquilo, né? E então, para fazer o ensino superior, já tive dificuldade em continuar lá. Decidi não fazer lá e fui parar para uma outra geografia, para um outro país. E fui fazer a minha licenciatura na Rússia, em Moscovo. Estive exatamente na cidade de Moscovo, fiz a minha licenciatura em Engenharia de Sistemas de Automação em Moscovo. É a licenciatura em Engenharia, foram 1 ano de língua e 4 anos de licenciatura em Engenharia. E a seguir depois saí e fui terminar com o meu mestrado, né? Já o meu mestrado foi também numa outra geografia e tive a oportunidade de ir desta feita para os Estados Unidos, em Nova York, onde eu fiz o meu mestrado. Fiz o MISM, Master Information System Management, que é o mestrado em Ciências e Gestão e Administração de Tecnologia, né? Sistemas de Tecnologia. E aqui estou eu, já de regresso à banda e temos aqui muito para carburar. Sou pai, sou escritor, sou pai, sou empreendedor social, trabalho com muita malta jovem que quer empreender. Criamos a Projectos, que já vou falar da Projectos lá mais para frente. A Projectos, na verdade, não é nada mais, nada menos do que um projeto que dá apoio a empreendedores tecnológicos que querem começar e que não têm condições de começar e de organizarem-se. Antigamente nós empreendíamos de forma empírica. Empreendedorismo é uma ciência. Hoje, para empreender, requer conhecimento, requer experiência, requer os requisitos do projeto para empreendedorismo. E, acima de tudo, os 3 recursos importantes: capital humano, capital financeiro e matéria. E então, com esse conceito e com o modelo do negócio, plano de negócio, tudo de viabilidade, nós, na Projeto, ajudamos os empreendedores emergentes efetivamente a darem vida aos seus sonhos, aos seus projetos. Na verdade, quando criamos a Projeto, não era para ser projetos, era para ser do canto para o palco. Porque eu reparei que existiam muitos jovens talentosos em Luanda e fora de Luanda, que tinham muitos projetos excepcionais, e não tinham visibilidade. Então nós queríamos tirá-lo do canto e trazê-los para o palco, para dar visibilidade. Este era o conceito inicial. Mas depois vimos mais do que isso, dar visibilidade, nós temos que trabalhar na base, que é ajudar as pessoas a transformarem os seus sonhos em projetos reais. E então tivemos que criar projetos. Este sou eu. E sou filantropo. Gosto muito de trabalhar com projetos sociais. Amo trabalhar com projetos sociais. Amo pessoas. Gosto de trabalhar com a natureza. Trabalho com muitos projetos de natureza, projetos sociais de impacto ambiental. Daí temos criado o Eco Relive. O Eco Relive, que é ecológico, Relive de renascer. E o Relive tem um duplo sentido. Mais do que renascer, o Relive é reciclar, limpar e verdear. E então nós também estamos preocupados com essa temática. Com um parceiro que é a Budiva, temos estado a dar vida em alguns estratos da sociedade. Em tempos fizemos uma campanha de arborização com 70, 100 acácias, numa zona específica na parte de trás do Miramar. E outras zonas temos estado a dar vida com esse projeto, o ecossistema ambiental, para deixar um mundo melhor. Muito bom, muito bom. Um homem de projetos e um homem que tem feito grandes trabalhos na sociedade, na qual já podemos considerar isso como um legado. Este legado está a traçar desde a sua formação até a sua área profissional, como tem atingido, como tem feito o seu trabalho. Agora vamos entrar naquilo que é o verdadeiro tema. Osvaldo, nos explique, por favor, o que é legado exatamente? Legado de vida. As empresas deixam legados quando efetivamente um dia deixam de existir ou morrem. As pessoas deixam legados, as famílias deixam legados, e é importante que as pessoas comecem a pensar nos seus legados de vida.
Porque mais tarde ou mais cedo, um dia nós vamos deixar de existir. Nós temos plena consciência que nós vamos morrer. Estamos agora aqui a falar no início do tabu da morte. Falar hoje de morte é um tabu para algumas pessoas. E eu, por acaso, trago aqui essa temática no meu livro. Nós um dia vamos morrer, todos nós vamos morrer, mas temos medo de falar da morte. É importante começarmos a refletir dela, ok? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos sair daqui. Eu chamo a hora da partida, o grande tabu. A hora da partida, que é mesmo o grande tabu. E dentro da hora da partida, antes da hora da partida, nós temos aqui um processo que é deixamos um legado e deixamos uma descendência. Certo. Quando falamos de legado, estamos a dizer, hoje, eu costumo trazer a forma mais fácil de fazer as pessoas compreender qual é os teus feitos enquanto passaste por esta terra. E um dos exemplos que eu trago é da seguinte forma. Imagina que por alguma razão morreste hoje. Ou eu morri hoje. E por alguma razão estamos aqui a fazer uma telepatia, né? Transladamos para uma outra zona. Há quem acredita nisso, né? No meu caso, eu acho que quando as pessoas morrem de vez. Mas imagina que morreste hoje e por alguma razão estás aí algures e estás a ouvir as pessoas a falarem de ti. O que é que gostarias que as pessoas falassem de ti? Depois de morto. Ou depois de não existir, o que é que gostarias de ouvir que as pessoas falassem de ti? Os teus feitos deixados. E o legado não é só efetivamente quando a gente morre. Mesmo vivo, podemos ainda deixar legado. Podemos construir o nosso legado. Quando morremos, depois vai ser aquilo que as pessoas vão falar do que nós deixamos. Ok? Então, o legado não é nada mais, nada menos do que os nossos feitos enquanto seres vivos. Não só para a nossa família, não só para nós mesmos, mas como para a sociedade. Há quem pense, não, eu hoje só trabalho para a minha família. Há quem não tenha família e digo, não, eu hoje só trabalho para mim. Aquelas pessoas que infelizmente não têm o dom de gerarem filhos, de deixarem herdeiros, de deixarem descendência, estas pessoas vivem só para eles. E não vão deixar filho. No entanto, não têm compromisso com a próxima descendência. E então, mas ainda assim, podem deixar um legado. E aqueles que vão deixar filhos, vão deixar famílias, podem deixar legado. E aqueles que têm empresa, um dia que deixarem de existir, as empresas continuam como seu legado de vida. Ok? As famílias podem, em conjunto, deixarem legados para a sociedade. Então, eu faço muito essas perguntas para fazermos reflexão, porque a nossa arte de vivência, como nós vivemos com arte, com excelência, vai definir o que é que nós estamos a construir para amanhã. Por isso é que eu chamo a arte de projetar a vida. Quando conhecemos o nosso legado, nós construímos um projeto, fizemos uma planificação. Vamos executando algumas coisas, cada uma delas no seu tempo devido, no seu tempo específico. Certo. Ok? Certo. E então ela tem que estar planificada, tem que ter um cronograma. E depois tem os 3 requisitos que é muito importante para qualquer projeto, desde a nossa vida e até projetos filantrópicos, que é, para um projeto é importante que se tenha recurso humano, que são as pessoas, recurso material e o recurso financeiro. São os 3 requisitos mínimos para um projeto bem-sucedido. E no nosso projeto de vida, precisamos de pessoas, precisamos de dinheiro e precisamos também de alguma matéria para atingir alguns objetivos. E tudo isso é construção do nosso legado. Faz parte da construção do nosso legado. Boas. E levar em conta que para construir um legado é necessário também investimento. Além de termos as pessoas, além de termos as condições, é necessário ter um investimento para investir nesse mesmo legado. Exatamente. Agora, falar sobre legado. Existem vários tipos de legados a nível mundial. Seja legados bons e legados maus. Exatamente. Agora, eu gostaria de saber o que é para o Osvaldo, nessa carreira, nesse percurso todo, o que é um legado autêntico? Alguém que tem um legado autêntico, alguém que é uma marca. Eu posso até dar um exemplo por mim. Vamos falar do Cristiano Ronaldo. Sim. O Cristiano tem um legado que vai levar daqui para alguns anos e é autêntico. Como é que se chega para se construir essa autenticidade a nível de legado? Boas. É uma pergunta muito, muito interessante e esta pergunta trago algumas respostas aqui também na minha obra literária. E o Cristiano Ronaldo é uma referência que trouxe-nos e muito bem aplicada. E o próprio Cristiano Ronaldo fala da autodisciplina. Se bem que ela aponta como disciplina, portanto, o processo de disciplina. Mas eu prefiro falar autodisciplina, por uma razão muito específica.
Ser disciplinado, muitas vezes nós somos impingidos ou somos obrigados a fazer determinadas coisas que a gente, mesmo não querendo, temos de fazer. Acordar cedo, correr. Mas somos obrigados. Certo. Alguém nos obriga. Às vezes é o papá, obriga-te a levantar para ir à escola. Às vezes é o chefe, obriga-te a fazer algum trabalho. Às vezes é a esposa, obriga-te a prover a necessidade para a família. Mas a autodisciplina é sem ninguém te obrigar. Tu estás disciplinado para fazer. Com ou sem vontade. É que tu tens mesmo de fazer. E depois aquilo tem de se tornar um hábito. Porque o que é o hábito? O hábito é a repetição das nossas ações. Ok? Certo. E então, está a chover, tens de treinar. Muitas vezes não tens vontade de estudar, mas tens de estudar. Tem trabalhos, atividades para fazer, não tens vontade de fazer, mas temos de ir trabalhar. Porque não fomos trabalhar, o patrão não paga e a família não é alimentada, não é? Certo. Não é provida as necessidades familiares. Então somos obrigados. Em Angola há profissionais comprometidos em deixar ligado na sua perspectiva? Hoje já existem alguns, mas ainda é muito pouco. É muita minoria. Ou estão mais a olhar no quesito, assim mesmo. É exatamente. Porque o que é líder? O que é ser líder? Liderança não é ser chefe. Ser chefe, nós somos chefe quando alguém nos diz: hoje tu és chefe de departamento, hoje tu és diretor. E até algumas empresas mais chiques já se dizem: não, agora não é chefe, é ser team leader. Você agora é team leader. Ok? Mas a liderança não é nada mais, nada menos do que o processo de tu teres a capacidade de motivar, de inspirar, impactar pessoas e instituições. Essas instituições podem ser públicas ou privadas. Mais do que pessoas, nós temos que ser também líder de nós próprios. O primeiro processo de liderança começa contigo mesmo. Tu defines quem tu queres ser. E tu tens que autoliderar-se. E no processo de liderança nós temos escolhas. E nas escolhas nós temos decisões. Eu tenho de escolher se quero beber esta água Shell, e por acaso a água Shell é agradável, ou esta. Podia ser a Shell e uma outra marca. Eu tenho duas escolhas. Mas nas duas escolhas eu tenho apenas uma única decisão. Quero comprar um carro. Vou ir para a loja, vou dizer: o que é que tu queres? Que tipo de carro tu queres? Vais dizer: não, quero um preto ou um vermelho. Quero a marca X ou a marca Y. Mas entre a marca X e a marca Y, tu tens de escolher uma. E isso requer ser líder. Em que nós temos o livre-arbítrio de definir e escolher o que é que nós queremos. Aí está a escolha do bem e do mal. Deus dá-nos o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir por nós mesmos. E no nosso processo de decisão podemos decidir escolher bem ou escolher mal. Há quem diz que no processo de liderança o Hitler foi um mau líder. Deixou um péssimo legado. Mas a pergunta é: um péssimo legado para quem? Em que prisma estamos a olhar isso? Em que ponto de vista? Pois nazista é um excelente legado. Porque ele queria manter uma raça única, a raça branca pura, a raça ariana, e efetivamente todas as outras seriam extintas. Mas para nós, o resto do mundo, as diferentes raças não, eu chamo tonalidade de pele, porque na verdade a raça só existe uma, que é a raça humana, né? Sim, no nosso ponto de vista ele estava errado. Ok? Então, isso tem muito a ver com um ponto de vista pessoal, mas a capacidade de ser líder. E os verdadeiros líderes formam líderes. Se tu não tiveres a capacidade de formar líderes, e até quem diz seguidor, e a Bíblia até aponta discípulos, deixar apenas herdeiros, não estás a formar líder. Tu não és líder. Porque o herdeiro vai consumir e vai torrar a massa toda. É isso. Mas o líder, o seguidor, o discípulo vai multiplicar e pode ter feitos maiores que o seu próprio líder. Disse aqui muito bem que a sociedade angolana, os funcionários em Angola, os profissionais em Angola, é bastante reduzido no contexto legado.
O nosso legado aqui está comprometido. O pessoal não está a 100% a trabalhar de forma certa e também bastante coerente nesse quesito de legado de marca. Como é que o livro do Osvaldo A Arte de Projetar a Vida pode ajudar os profissionais, as pessoas em Angola, a terem esse posicionamento a partir de hoje, a construir uma marca, a terem um legado, a impactar em vidas? Boa, excelente. Na verdade, esta obra literária começa de uma provocação. Certo. Esta obra nasce efetivamente porque fui literalmente provocado na universidade. Na minha universidade nos Estados Unidos, em Nova Iorque, tive um professor, no mestrado, tive um professor. Em plena turma, ele olhou assim para nós, da cadeira de gestão de projetos. Enquanto falava, olhou para nós e disse assim: quando nós não projetamos as nossas vidas, a probabilidade de fracassar é muito alta. E é normal. Até aí está tudo bem, é trivial, não é nada de outro mundo. Mas os países subdesenvolvidos e os países pobres, como muitos deles na África, não são prósperos porque eles não projetam a vida para médio e longo prazo. E não só no sentido individual. Você enquanto pessoa, você enquanto chefe de família, mas você enquanto líder, você enquanto gestor, você enquanto responsável de uma empresa, de uma instituição, e até você enquanto governo. É importante que os governos projetam a vida a longo prazo, a médio e longo prazo. Pensar daqui a 5 anos, pensar daqui a 10 anos, pensar daqui a 25 anos, pensar daqui a 50 anos. E quando ele disse isso, quando este meu professor falou isso, eu achei uma provocação autêntica à África e muitos de nós africanos. Fiquei totalmente desconfortável, fiquei embaraçado, fiquei triste, chateado. Mas ele não termina aí a provocação. Ele vai muito mais longe, mais profundo. Disse-me assim, ou disse-nos assim, dizia ele, que até para fazer filho, o africano não planifica, não projeta. Epá, essa parte me doeu. Doeu imenso. E eu assim comigo mesmo, fogo, será que ele está a falar a verdade? Será que está-me a ofender ou está-nos a ofender? Será que é exatamente assim como isso acontece? Fiquei com uma pulga atrás das orelhas, fiquei desconfortado, fiquei mais triste ainda, fiquei revoltado, senti provocado, insultado. E depois, de um tempo para cá, e até porque quando fui indicado para ser um dos meus tutores no final do curso, eu recusei esse professor, disse que não tinha conforto em estar com ele como tutor do final do curso. E ele percebeu também. E depois, lá para o final do curso, já mesmo na cerimônia de graduação, ele voltou-se para mim e disse assim: Osvaldo, queria falar consigo e desde já queria me desculpar pela forma como fiz a abordagem. Mas era importante que eu abordasse daquela forma para despertar-te. Ou para vos despertar. Porque se eu falasse de forma suave, branda, isso nem te quer ruir o cérebro. Não sequer seria uma preocupação para mim. Mas como ele falou naquele tom um bocadinho irônico e um bocadinho brusco, então eu fiquei com aquilo até hoje. Ok? E ele disse-me assim, olha, reflita comigo. Se vocês, África, vocês, países subdesenvolvidos, começarem a pensar a longo prazo, pensar futuro, pensar descendente, pensar nova geração, vocês terão um país mais próspero. O problema é que muitos de vocês só pensam no hoje. O líder que está lá só pensa nele próprio. O gestor que está lá só pensa nele próprio. E não constrói efetivamente seguidores e muito provavelmente não deixa um legado de vida e, acima de tudo, não deixa prosperidade para onde ele esteja. Quer seja na família, quer seja numa instituição, numa empresa ou enquanto governante. E quando voltei para cá, fui observando muitos comportamentos de pessoas, de amigos, inclusive, de colegas de trabalho, de algumas pessoas conhecidas, profissionais no segmento. Cheguei à conclusão que ele realmente estava certo. Okay. Que muitas das pessoas, amigos, e na altura também por acaso não tinha filho, né? E quando ele falou dos filhos, eu achei aquilo irônico. Perguntava às pessoas como é, tudo bem, tu já tens filho? Já tenho, mas foi planificado, foi projetado, programaram quanto? Eu disse, não, nós não programamos, nós não projetamos nada, só fizemos. Eu disse, fogo, então não é que aquele tipo tinha toda a razão.
E olhamos para o país, da forma como planifica esse país, como projeta esse país, e como ainda vem uma pulga atrás da orelha. Será que ele tinha mesmo razão? E olhamos para as empresas, será que as empresas estão a projetar para médio e longo prazo? Para agregarem valor? Para deixarem história, deixarem delegado, deixarem feitos? Então veio mil e uma pergunta. E uma vez sentado em gesto de desabafo, coloquei esse desabafo numa folha de texto, em Word, no computador, fui desenvolvendo a matéria e surgiu a obra literária. Então tudo culpa de um professor universitário. Por uma provocação de um professor universitário. Uma provocação positiva que trouxe porque eu olhei a crítica no bom sentido, né? Certo. Olhei essa crítica no bom sentido. Como pode ter quem estava na sala não olhou no bom sentido. E exatamente. Podia fechar-me, podia sentir revoltado e podia efetivamente não resultar em nada, né? Pô, estamos aqui a falar de um homem que conhece o mundo, conhece os maiores países a nível de conhecimento e estudo também. Como é que é feito lá? Qual é a diferença que encontrou quando queremos falar sobre projetar a vida? Qual é a diferença que encontrou entre a nossa realidade e a realidade de fora? Existem muitas. E posso trazer muitas referências. Por exemplo, na obra literária eu falo um bocadinho disso. Por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção é como projetamos a nossa vida académica. E deixo uma pergunta de provocação. Será que é importante que tu estudes? Estudar é importante para si? Capacitação é muito importante. É bom, estudar é bom. Mas fazer universidade é sine qua non para a prosperidade? Não. Exatamente. E eu trago essa reflexão. E só quero acrescentar aqui um ponto. Eu acredito que a universidade é um dos aspectos importantes na projeção da vida. Não é o fator que projeta a vida do indivíduo. Exatamente. Posso estar errado. É a sua perspectiva, né? Sim, e eu coloco isso no livro. E coloco essa pergunta retórica. É importante eu ter a universidade para ter sucesso na minha vida? Se olharmos para o mundo afora, nós temos muitos empreendedores, empresários e magnatas que não fizeram universidades e são prósperos. Certo. E vai buscar pessoas universitárias para efetivamente trabalharem para ele. Certo. Mas também temos muitos universitários que, fruto da universidade e da formação universitária, que têm prosperidade. Certo. Quando eu falo prosperidade, estou a falar exatamente de um nível superior a ser endinheirado. Uma coisa é ser endinheirado, outra coisa é ser próspero. Porque vemos uma diferença de um jovem dos Estados Unidos e de um jovem angolano. A forma de prospectar a vida ou de projetar a vida de um jovem americano é muito diferente. É aí que eu ia lá chegar. E nesses pontos temos americanos a criar coisas, a desenvolver Ocidentes, coisas. né? Sim. Vamos já falar do Ocidente, isso né? parece, quando eu tento checar a realidade deles, o que eles criam, o que eles fazem, para lá não é uma novidade tão enorme para eles e para o seu meio, porque é o que eles já projetam ou já dão conhecimento de forma inicial, que aquilo está a ser projetado. Verdade. Por exemplo, uma das coisas muito básicas que eu reparei na universidade, nós tínhamos uma disciplina na universidade que é inovação tecnológica. Uma disciplina simples, aparentemente simples, que é uma disciplina que obrigatoriamente obriga-te ou a trazer algo novo para o mundo, a inovar, criar algo novo que nunca existiu, ou a recriar algo que já existe. Por isso é que os Estados Unidos é o país das invenções. Uma coisa que o jovem americano já tem na sua o jovem ocidental tem na sua mente, que é, ele sabe que tem de se formar para criar emprego. Ele não está -se a formar para ser empregador. Muitas vezes nós vamos à universidade porque queremos um emprego melhor. Mas muitos deles, quando vão à universidade, eles não estão à espera de serem empregados. Eles querem ser o empregador. Quando saírem da universidade, querem vir com projetos para efetivamente agregar valor ao mundo. Para empregar pessoas e trabalharem com eles. Por isso é que depois nós vimos muitos desses, ainda na universidade, logo à universidade, porque encontraram o seu propósito. Os Zuckerbergs da vida, os Elon Musk, os Microsoft. Eu paro às vezes para refletir e digo assim, quanto tempo nós perdemos para ir para a universidade? Ficamos... 4, 5 anos. Né? Ou mais. Alguns ficam mais 7. Vamos só calcular pelo médio. Basta aprender a ler e escrever, tu já podes fazer dinheiro, podes ser rico. Só tens de saber contar e saber ler e escrever. Há pessoas que não têm ensino médio e são milionários. Nem sequer têm o ensino médio. E há uns até que nem sabem ler, nem sabem escrever, mas sabem contar dinheiro e são milionários. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tu tens de decidir ou fazer a universidade, agarrar-se à academia e depois ter um status quo
de técnico superior. O técnico superior é enquadrado numa empresa, essa empresa vai te dar rendimentos mensais sequenciais para continuar a sobreviver ou auto-sobreviver. Ou efetivamente, a partir do momento em que tu sabes ler, sabes escrever, começas a trabalhar para ti mesmo e começas a criar o teu império. É uma questão de decidir. Se largar a universidade é bom ou é mau, é uma questão pessoal. Mas alguns, quando encontram o seu propósito, que foi o caso, por exemplo, do Mark Zuckerberg, quando decidiu e encontrou o que ele queria e chamou 4 amigos, e olha que o Mark Zuckerberg fez um convite numa turma cheia. Uma turma, um auditório da universidade. Olha, tem um projeto e quem estiver interessado a trabalhar comigo nesse projeto, junta-se a mim. Marcou a hora, o dia, no quarto dele, no dormitório, em que naquele dia apareceram apenas 4 pessoas. As 4 pessoas que apareceram naquele dia no quarto do Mark Zuckerberg para criarem um Facebook, hoje estão todas elas milionárias. E o Mark Zuckerberg não era obrigado a voltar à universidade para terminar os estudos, mas provavelmente ele voltou e terminou. Aconteceu a mesma coisa com o Elon Musk. Aconteceu a mesma coisa com Bill Gates. Aqui em Angola, se me disseres é aconselhável, aqui em Angola eu vou dizer não, não é. Por uma razão. Aqui em Angola, antes de começares o teu projeto pessoal, é importante que tu tenhas uma fonte de renda ativa. Nós temos que ter 3 fontes de renda, no mínimo. Tu tens a fonte de renda ativa, que é aquela renda, o rendimento em que tu vais trabalhar para alguém, e essa pessoa das 8 às 15, e essa pessoa todos os meses, no final do mês te paga, e esse pagamento mensal que tu mantens o sustento da tua família diária ou das tuas necessidades pessoais. Depois tens a tua renda passiva. O que é a renda passiva? Por acaso também falo aqui no livro, no capítulo de Educação Financeira. A renda passiva é aquele rendimento que tu arrecadas de forma autônoma que não impacta na tua renda ativa. Das 8 às 15 fui trabalhar para o Estado, por exemplo, ou para uma entidade patronal, e das 15 até a meia-noite ou até a hora que eu vou me deitar, eu estou a trabalhar para mim mesmo. E esse negócio tem de ser autônomo. Ele, para trabalhar, para funcionar, não depende da minha presença física. É a renda passiva. Vou dar um exemplo. Das 8 às 15 eu trabalho para a função pública. Não importa qual é a empresa. Ou até às 17 para uma empresa privada. Mas quando eu saio da empresa privada, estou fechado em casa, estou a trabalhar no meu projeto pessoal. Se calhar tenho um restaurante, tenho uma loja, está lá um empregado, que no final do dia vou lá fazer contas, tenho um negócio autônomo de mobilidade, de transporte, tenho outras coisas. Ok? É uma renda que, estando lá ou não, tem um salão de cabeleireiro, tem uma pastelaria, estando lá ou não todos os dias, de forma presencial ou física, aquele negócio acontece. É a renda passiva. Depois tem uma renda extra. O que é a renda extra? A renda extra é aquela renda que nós ganhamos rendimentos ou ganhamos dinheiro com o nosso conhecimento, com a nossa habilidade, com o nosso talento. Isso já nos tempos livres. Nos tempos livres. Nos finais de semana, exatamente. Com a propriedade intelectual, certo. Com royalties. Ok? É uma renda extra. Eu, final de semana, pinto quadros, faço quadros e vendo. Faço leilão das minhas obras literárias, dos meus quadros. Olha, por acaso, uma obra literária é uma renda extra. Ok? E então, o teu talento, o teu hobby, pode ser uma renda extra. Ok? Então, esses tipos de 3 rendas é importante para um jovem que quer efetivamente ser próspero. Ou que quer ser rico, milionário. E quando me perguntou se é importante ter universidade, sim, porque quando precisares de um emprego na função pública ou numa empresa estatal, um dos requisitos para nós cá em Angola se é técnico superior. Então é importante que tenhas a universidade. Para poder ganhar de forma justa. Exatamente. Mas se estiveres num país ocidente, eles não precisam saber que tu és técnico superior, eles querem saber qual é a tua habilidade, quais são as tuas competências. No que é que você é bom? Olha, nós estamos a precisar um designer profissional, independentemente se esse designer fez faculdade ou não. Eu quero um designer profissional. E tens aí o teu emprego. E ganhas tanto quanto igual o designer que tem faculdade. Superior. Exatamente. Ok? Acontece na América, acontece na Europa e acontece em qualquer outro país desenvolvido. Sim, é um dos pontos que estamos visto a acontecer.
Boas. Mas, Jesus, grande tema, e está a ser muito bem abordado. Eu gostaria que fizesse aqui uma avaliação do nosso contexto. Por que alguns músicos, ou por que algumas pessoas que trabalham na arte angolana não conseguem chegar até esse ponto de tornar um legado da nossa cultura? Boa, excelente. Junildo, um dos pormenores muito importantes que nós temos na construção do nosso legado é efetivamente a massificação. Deixa-me desmistificar a massificação. Estás a ver o chinês? Quando decide fazer negócio, ele vai fazer uma peça artesanal, manual, e vai vender a uma única pessoa, ou vai doar a uma única pessoa. Mas depois vai automatizar o processo. Em vez de fazer uma, vai fazer 10, vai fazer 100, vai fazer 1000, vai fazer 1 bilhão. E vai massificar o máximo possível esse processo. O que nós não fizemos, nós enquanto país, nós enquanto Angola, é massificar o nosso processo. Okay. Vamos dar um exemplo muito específico que agora virou febre. O Kuduro começou a ser massificado e estamos a deixar um legado cultural para o mundo. Mas por que não conseguimos ter mais bongas, mais Paulo Flores, mais Eduardo Paim? Mas aí um dos problemas também está efetivamente na divulgação, na massificação das suas obras. Como é que eu, que estou na América, vou perceber ou vou saber que existe um Junildo se a informação não me chega até lá? Ou não está disponível para eu consumir essa informação? O legado é passado de geração para geração. Para eu passar ao meu filho, eu tenho de aprender, tenho de ouvir, tenho de consumir. E depois vou passar ao meu filho. Ok? Eu hoje aprendi literacia financeira e estou a passar ao meu filho. O meu filho sabe disso. Já sabe que é importante ter um cofre para pôr uma moeda, depois amanhã sabe que a moeda vai comprar um chiclete. Em vez de comprar chiclete, vai comprar um carrinho de brinquedo, depois vai comprar uma bicicleta, depois vai comprar uma moto, depois vai comprar um carro, depois vai comprar uma casa. Sabe o processo da poupança. Ok? Então, mas alguém tem de ensinar, alguém tem de promover. Certo. Não só o próprio artista, mas o Estado em si tinha de ter a responsabilidade, o Estado tinha de ter a responsabilidade, o Estado, enquanto país, tinha de ter responsabilidade de massificar essas obras culturais. Eu consumo hoje David Zé Urbano de Castro, música, porque ouvi do meu pai. Eu consumo hoje a música dos Caçaves porque ouvi do meu pai. Eu hoje tenho peças artesanais em casa porque o meu pai habituou a tê-la. Eu valorizo um artista plástico porque fui ensinado a olhar para a arte como um processo de instrução, um processo de educação cultural. Então, se nós efetivamente não valorizarmos o artista que faz a arte, se nós efetivamente não valorizarmos a arte que nós temos que é disponibilizada ao nosso mercado, se nós efetivamente não divulgamos aquilo que é nosso, nós não vamos conseguir deixar um legado para as próximas gerações. Por que nós hoje consumimos o hip-hop? Porque houve uma geração que deixou um legado. Houve uma geração nos anos 50, 60 na América, criou, consumiu e disponibilizou. Embora o governo, o governo americano, numa fase inicial, de forma pejorativa, queria erradicar, mas não se conseguiu porque aquilo foi massificada. Foi amplamente divulgada, consumida. A valorização interna e a massificação daquilo que são os conteúdos criados é fundamental. É um dos pilares fundamental. Foi uma conversa muito, mas muito positiva aqui com o grande Osvaldo Jesus, que abordou sobre a arte de projetar a vida, falou-nos um bocadinho sobre o seu livro e também deixou aqui pontos super importantes sobre esse mesmo tema. Pessoal, o livro vai estar disponível, ou já está disponível? Já está disponível na pré-venda. Na pré-venda. Onde é que podem encontrar mesmo? A pré-venda podem encontrar na Chi Publicações ou na Chi Editora, que é a editora que trabalhou na publicação da obra. Okay. Nós estamos nas nossas redes sociais. Se pesquisar a Chi Editora, vai encontrar efetivamente o flyer e o cartaz, a divulgação da obra. Também o livro vai estar disponível no dia do lançamento. Estamos a fazer uma pré-venda, ok? Vamos fazer uma venda oficial com sessão de autógrafo no dia do lançamento, que é no dia 2 de outubro, no Palácio de Ferro, ok? A partir das 16h30
16h30 nós já estaremos lá. E depois vamos espalhar em todas as livrarias possíveis que fazemos as parcerias. Vamos colocar também nos centros comerciais. Vamos colocar também no Clube do Livro, que tem estado a fornecer livros nas bombas de combustíveis. E também estamos contactáveis. Eu pessoalmente estou contactável, sou muito acessível. Eu sou o Osvaldo de Jesus, Osvaldo com W. Encontra-me no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.